Todo mundo aqui ansioso por essa live. Ansiedade, gente, ao contrário do que muitos dizem, ela tem os seus dois lados, né? Não é ruim, não. Ela te põe alerta, ela te põe atenta. Que bom que essa ansiedade trouxe vocês aqui hoje, porque nós vamos começar tacando pau, Zé. Queria agradecer a você o seu tempo, né? O Zé, gente, ia fazer live comigo terça-feira. Ele não tinha um pingo de voz. Um pingo de voz. Eu falei, Zé, calma, vamos remanejar tudo aqui. E aqui está ele. Caderninho e caneta na mão não é à toa, porque a gente não está aqui de blá blá blá. É para vocês saírem desse E lugar aqui água. embaixo. E água, e eu larguei minha água lá embaixo. Estou aqui pedindo socorro. O Alexandre está lá na mentoria do Movimento Change, mas está tudo certo. Qualquer coisa, nós descemos e vamos lá na cozinha junto, tá, Zé? E eu queria começar aqui, meu amigo, trazendo esse assunto tão desafiador, né? Porque muita gente tenta emagrecer apenas achando que tem que fechar a boca e fazer exercício. E nem percebe que o problema está muito além da comida. E como a ansiedade e o estresse, né, estão sempre presentes na nossa vida, eu queria que você começasse falando sobre isso, né? Como é que a ansiedade e o estresse, eles impactam diretamente nessas relações que a gente tem com a comida, o que que a gente vai comer, né? A neurociência do comportamento é séria. Como é que é essa relação, Zé? Cérebro e alimentação. Ô, Lu, você sabe que eu tenho uma metáfora que eu gosto de usar. Eu vou começar, que eu não sei se todo mundo aqui já escutou ela. Eu gosto muito de metáfora para quem não me conhece. E eu dedico minha vida hoje exatamente a levar as pessoas aquelas informações que eu tenho aprendido. E hoje eu estou, inclusive, fazendo um MBA para aprender mais e cada dia mais, para poder levar mais para vocês. Porque, independente da idade, eu acho que a nossa experiência tem que servir. Então, eu estou aqui para contribuir, né? Aqui, ó, entrou minha irmã aí, minha irmã mais velha, eu tenho que cumprimentar ela e dizer que eu não vou honrá-la, né? Porque a gente tem que honrar os nossos parentes e os nossos herdeiros. A Um família é tudo, beijo né? para essa irmã. Como é que ela chama, Zé? Julieta, dá um beijo para ela aí, Julieta. Julieta, querida, esse seu irmão é um tesouro, família especial. Um beijo. Mas aí, Lu, eu gosto muito de falar essa metáfora, porque eu acho que ela é fundamental, principalmente para a gente analisar o aspecto da compulsão, porque a compulsão não é só alimentar. A compulsão ela nasce de um gatilho, e por que que eu vou fazer essa metáfora? Para a gente entender como é que a coisa funciona. Essa metáfora ela não é criação minha, eu gosto muito de citar as fontes, né? Essa fonte é um, é um guru indiano, e ele diz o seguinte: nós somos a maior indústria química do universo. E nós temos um organismo que é capaz de pegar todos os alimentos e transformar em nutrientes. Ele é capaz de excretar aquilo que não serve, ele é capaz de produzir todos os transmissores e tudo aquilo que a gente precisa para acionar o controlador dessa indústria química, que é o nosso cérebro, que pesa 1,2 kg, mas que faz trilhões de conexões sinápticas, que, como uma comunicação de computador binário, ele faz uma comunicação com 86 bilhões de neurônios, fazendo trilhões de conexões sinápticas. Então, veja bem, um computador pequenininho, mais potente, e ninguém conseguiu ainda copiá-lo. Dizem que precisa-se de 250 elevado a 36, 250 vezes 1 elevado a 36, quer dizer, eu não sei falar nem que isso é 100 trilhões, né? Não sei como é que fala, de bytes para poder fazer uma imitação de um cérebro humano. E nós temos mais de 2 bilhões de cérebros no mundo. Então vai ser difícil demais copiar aquilo que a gente carrega aqui dentro desse 1,2 kg que consome 20% da nossa energia. E por que eu estou dizendo isso? Porque, como um computador, se a gente coloca porcaria na entrada, sai porcaria na saída. Então a gente tem que ter uma disciplina muito grande, um comportamento, que eu diria, de respeito àquilo que é a nossa composição física, para administrar a nossa indústria química através desse computador. E ninguém nos dá o manual de instrução. Então a gente tem que ter humildade para entender que a gente tem que construir os caminhos. E aí não é, na hora que você fala assim, a ansiedade não acaba, né? A ansiedade, ela realmente não vai acabar, porque a ansiedade é um mecanismo que esse computador tem e que foi nos dado pelo projetista, que é um cara danado, hein? Esse projetista é fantástico, né? E esse
projetista nos deu essa capacidade de, através do nosso cérebro reptiliano e do nosso cérebro límbico, do nosso córtex pré-frontal, administrar através da ansiedade as nossas proteções, porque ela vai nos dar o sinal de alerta. Você disse assim que o cortisol é o hormônio do estresse. Na verdade, o excesso de cortisol é que é o hormônio do estresse. Porque o cortisol ele existe no nosso organismo para nos trazer o alerta aonde a gente vai decidir se foge, se assume o controle, ou enfrenta, ou se a gente paralisa. Então, eu estava aqui esperando você e uma pessoa que tem um sobrenome de Garcia, me parece MG Garcia, disse assim, eu já consegui vencer todos os meus hábitos ruins, eu não vou chamar de vício, vou chamar de hábito ruim, eu já venci todos os meus hábitos ruins, menos a compulsão alimentar. E eu vou dizer para ela, é porque você ainda não a enfrentou. Porque os nossos fantasmas, como as onças, os leões e os dinossauros que nos impediam de sair da caverna, os nossos fantasmas é que disparam esses movimentos cerebrais para a gente assumir o controle efetivo da nossa vida. Só que hoje a gente tem um conforto danado. E aí eu quero alertar todos que estão aqui sobre um aspecto que é o seguinte: em 1956, surge nos Estados Unidos um aprofundamento das nossas emoções. E o estudo do cérebro e da inteligência humana vem de Mêncio, lá em 650 a.C. Mas foi ali por 1950 que a coisa foi intensificada. E a partir de 1990 ela realmente decolou. Mas aí começa a ter um estudo sobre os nossos comportamentos emocionais e límbicos, aonde, através das nossas amígdalas cerebrais, a gente toma as decisões emocionais, comanda o córtex, e o córtex faz a gente ter atitude. Aí surge uma indústria chamada capitalismo límbico. E todos nós somos vítimas desse capitalismo límbico. O capitalismo límbico, ele entra, por exemplo, se vocês pegarem, eu não vou falar nem o produto e nem o fabricante, que não nos cabe aqui discutir isso, mas determinados produtos processados com gordura trans, com veneno, vamos dizer assim, veneno. Eles são venenos produzidos para ativar o nosso movimento límbico e provocar nesse movimento límbico produção de neurotransmissores que buscam e que enfrentam recompensas, que nos trazem conforto e que a gente quer repetir o padrão, porque esse padrão faz com que eu me sinta prazerosamente vivo. Atenção, a MG Garcia não consegue controlar a compulsão. Sabe por quê? Você é vítima dessa indústria. Você é vítima e acaba que nesse aspecto só há uma forma de se, vamos dizer, de se enfrentar. É tomar uma decisão. Quando eu tiver a compulsão alimentar, então eu vou substituir por outra coisa. E aí entra o seu movimento, que eu acho que é fantástico. Você está hoje abrindo a semana do emagrecimento, e eu posso falar com a autoridade que a gente está junto desde 2019, umas 3, 4, 5 vezes por ano. A Lu me chama para fazer uma live, eu me sinto assim, extremamente feliz, porque aqui eu sei que eu posso acessar e contribuir de forma mais objetiva. E esse movimento ele vem exatamente para fazer essa composição, para dar a força necessária para que a gente vença os nossos inimigos interiores. Então, o que é, na verdade, a compulsão alimentar? A compulsão alimentar, ela não é nada mais, nada menos do que, primeiro, e essa compulsão alimentar eu vou chamar do ciclo da fome emocional. Tá. Porque ela começa com gatilho emocional. E nesse gatilho emocional ele surge por quê? Primeiro, o estresse. O estresse, o que é? Uma pressão no trabalho, um filho doente, vamos lá, um incômodo, né? Um incômodo mais forte. Aí eu produzo mais cortisol do que eu preciso e aí eu me estresso. Porque existe um processo homeostático e alostático. Quem me segue no Instagram vai ver que eu fiz uma maldade hoje. Que eu vou fazer um evento no sábado, que vem, dia 22, e eu vou falar sobre estresse. Aí eu tinha uma chamada para lançar semana que vem. Eu falei, não, põe ela hoje, que é para provocar o pessoal. Então eu falo lá da homeostase, da alostase, e falo que eu vou contar com mais detalhes no dia 22. Mas depois disso aí vem a ansiedade, que você falou assim, poxa, a ansiedade não termina nunca. Mas o que é ansiedade? Não se pode medir a ansiedade. Você não chega no médico, ele põe um aparelho e fala assim, você está com pressão alta.
pode ser a causa da pressão alta, pode ser a ansiedade. Mas ele não tem um mecanismo que ele instala no seu dedinho ou no seu ouvido e fala assim, vamos medir sua ansiedade. Então, o que é ansiedade? A ansiedade é um processo subliminar, onde eu inconscientemente começo a projetar o futuro e começo a ter medo e insegurança do que vai acontecer, independente se vai acontecer ou não. Eu vou e crio um mecanismo de defesa, porque veja, a indústria química atuando através do controle. Ela vem e provoca na gente reações químicas que impedem a gente de prosseguir. Por quê? Porque eu posso enfrentar, mas eu tenho medo. Então, ansiedade, medo, insegurança é a mesma coisa. E aí vem um terceiro, que é a frustração, a tristeza. Poxa, não relaciono bem com meu marido, com meu filho, com minha mãe, com meu amigo. E aí a pessoa fala assim, pô, mas isso me traz uma compulsão alimentar. Mas tem forma de resolver isso? Porque, veja bem, existe já na neurociência do comportamento estudos profundos sobre o desenvolvimento do perdão. E no momento em que a gente diminui essa frustração, essa tristeza, por problemas de relacionamento, sentimento, solidão, eu começo a me perdoar e perdoar aqueles que provocam isso em mim. Mas enquanto eu não faço isso, isso é elemento de provocar compulsão alimentar. Depois vem o esgotamento. Por quê? O estresse é uma coisa, o burnout é outro. O burnout é o excesso de estresse que me traz esgotamento. Eu já tive burnout com 32 anos. Eu vou falar com você, eu achei que eu ia morrer. É muito ruim. Mas eu venci por quê? Porque eu falei assim, gente, quem comanda isso sou eu. Eu sou o comandante da minha vida. E eu digo para vocês, repitam isso todo dia na frente do espelho. Porque é só comandando a nossa vida que a gente é capaz de vencer. Isso aí eu falei só do gatilho emocional, hein? Olha aí. Eu estou falando do ciclo de fome emocional. A gente pode falar agora do segundo fator, que é a necessidade de recompensa imediata. Ótimo. Ótimo. Sabe por quê, Zé? Vai dar até um exemplo para a querida Márcia, que é a que você anotou e falou com ela. Ela disse assim: meu nome é Márcia e eu venho enfrentando meus demônios há 2 anos. Esse enfrentamento me levou a combater o tabagismo, o que aumentou a minha compulsão alimentar, e aí, em substituição ao tabagismo. Exatamente aí que nós vamos entrar. Conta para ela, Zé. Ó, você tem um sistema, você tem um cérebro que ele é dividido em 3 partes básicas. Você tem o cérebro reptiliano, que faz com que os meus instintos me mantenham vivo. Ali eu processo situações como medo, raiva, mas assim, de maneira produtiva, de maneira a me defender. Por quê? Se eu não tivesse medo, eu já tinha morrido, eu já tinha saído. Estava limpando a janela no 23º andar, saí andando pela janela, caí e morria. Então eu tenho medo de altura, eu não vou e volto para trás. Né? Então, o que eu faço com essas emoções instintivas é me defender. Só que aí tem um cérebro límbico. E depois você tem as decisões no cérebro do corticoide. Você tem o córtex pré-frontal e você tem todas aquelas nuances dele. Não cabe aqui a gente analisar. Mas o sistema límbico, ele aciona o sistema de recompensa e a busca pelo prazer. O que acontece? Eu sou ex-tabagista. Eu fumo e 90% dos cigarros que eu fumo não tem necessidade nenhuma de eu fumar. Só 10% que compensa o meu vício. Porém, 90% ele realimenta o meu circuito do prazer imediato. E o resto não, é dependência química. Outra é dependência comportamental ou emocional. Então, aí o que acontece? Peraí, vou até raciocinar aqui junto com todo mundo. Então, você está falando que até no tabagismo, né, a gente está falando de compulsão alimentar, o excesso de comida. Então, o tabagismo, 10% do que a pessoa fuma é o que ela vai, o resto é excesso. Ó, eu inclusive Não tem mais recomendo. prazer. Não, tem não. Na verdade, é o seguinte, você sabe como é que a gente para de fumar? Eu já fiz muitas pessoas pararem de fumar. Fazendo disciplina. Primeiro você fuma 20 cigarros, separa em 4 grupos. E aí você põe do mais importante para o menos importante. Elimina primeiro o menos importante. Então você fica 20 dias anotando todo cigarro que você fumou, nível 1, 2, 3 ou 4.
O 1 é o extremamente importante, o 4 é o pouco importante. Aí você elimina, a partir do 20º dia, todos 4. Aquele que eu fumo depois do almoço, que não tem sentido nenhum, só fumo mecanicamente porque me tira o gosto da comida e avacalha o trem todo. Ou então, não, aquele é o fundamental. Se eu não fumar isso, eu não vivo. Então, separa, porque cada um tem uma emoção, cada um tem um comportamento. Separa os comportamentos, uniformiza isso, cria uma disciplina e vai eliminando do menos importante até uma hora que você chega e está fumando 4 cigarros por dia. Aí você fala, gente, agora é fácil demais de parar, ué. Porque agora eu tenho 4 atitudes diárias para não poder eliminar, e não mais 20 ou 25. E aí você faz com que o seu comportamento seja disciplinado, seja organizado. E você falou um negócio importante aí, porque o nosso cérebro é como um músculo. Ele tem uma plasticidade neuronal que faz com que esses hábitos se moldem a minhas capacidades de compreensão das minhas conexões sinápticas. E aí eu tomo a decisão através daquilo que o meu organismo me permite, através da disciplina que eu criei. Olha que troço bacana. Porque o cérebro, através do cérebro límbico, ele interpreta o que precisa de uma solução. E ele vai tira, ele corrige o desconforto. Se o desconforto é não fumar, ele vai te fazer fumar. Mas se o desconforto for fumar, eu que crio isso na minha conexão. Aí, plasticamente, eu tenho que mudar isso. E aí você ativa o sistema de recompensa de uma forma alternativa. Então, vamos lá. Compulsão alimentar. Eu tenho uma compulsão alimentar para buscar prazer ou para aliviar um gatilho. E aí eu sei que aquilo é ruim. Aí eu entro num processo que, eu querendo ou não, é um processo muito ruim. Por quê? Porque eu começo a usar alimentos ultraprocessados porque eles vão aumentar a minha condição de prazer. E esses alimentos ultraprocessados, a nossa Nutri das Galáxias fala isso, né? Eles são, e eu vou falar agora sobre a minha linguagem, não da dela, eles são o maior inimigo do ser humano, produzidos pela indústria do capitalismo límbico. O capitalismo límbico é o aproveitador das nossas fraquezas decisórias emocionais. Ele provoca as nossas emoções. Aí eu abro uma revista e tem ali um monte de opções para mim poder ter esse prazer. Eu ligo uma televisão, tem um monte de opções para mim ter esse prazer. E eles começam a me fortalecer aquilo que está internamente para o argumento servir para eu admitir e Justificar, né? justificar aquilo que eu estou fazendo. Então, aí depois vem o sistema de culpa e arrependimento, e é gozado que é cíclico. Aí no momento em que eu tenho esse sentimento de culpa ou arrependimento, eu crio uma abertura. Tem um livro, você já leu esse livro, que eu sei que se eu te pedir para você leu, que é Nação Dopamina, da professora Elizabeth Leme. Ele mostra como é que ocorre o seguinte: a dopamina, como todo elemento químico, se ele é em excesso, ele é tóxico. A dopamina demais é tóxica, né? Então, assim, tem uma palavra que a gente não usa muito, que é adicção. A adicção é a repetição sistemática e compulsiva de algum hábito nocivo. Substitua o hábito nocivo por um hábito bom. Aristóteles, em 392 a.C., escreveu um livro para o pai dele chamado Ética a Nicômano. No terceiro livro, são 4 tomos. No terceiro tomo, ele fala sobre virtudes e vícios e aquilo que não é nenhum nem outro, que aquilo é intermediário. E ele mostra para a gente o seguinte: seja ele qual for, seja o hábito ruim ou o hábito bom, ou o hábito que não é nem ruim nem bom, é hábito. Nada mais do que hábito. Então, hábito é repetição de padrão. Então, a única forma de você alterar um comportamento é mudar o padrão. E aí entra a neurociência do comportamento. A plasticidade neuronal, desde que você comande, porque esse computador aqui é comandado pelas nossas crenças, pelos nossos valores, pela nossa cultura, pela nossa informação e por aquilo que geneticamente vem com a gente na nossa célula. Porque isso aí é uma longa caminhada para a gente poder chegar nisso. Mas quem quiser aprofundar, o professor Bruce Lipton
ele coloca a biologia da crença. Ele mostra que a crença está aqui nas nossas células. É um livro um pouco denso, mas é um livro que dá muita informação para a gente. Ele é um biólogo americano, e ele tem lá, e ele conta. Ele é um cara que ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim: eu tive uma resistência muito grande dos meus colegas da Universidade da Califórnia, porque eles acreditavam em Deus. E ele acreditava em Deus exatamente porque ele viu que na célula da gente vem uma informação que só pode ser divina, é uma energia diferente. E aí ele fala, e ele vai para uma universidade, eu vou contar rapidamente aqui, ele vai para uma universidade no Havaí, e ele mostra para a gente o seguinte: Darwin estava errado. Não Oi, é o mais Darwin forte. estava Darwin errado. Ah, escutei. não é, não é o mais forte que vence. Porque nós temos 3 trilhões de células trocando informação, se multiplicando e contando história uma para outra, que cada uma tem uma vida própria, e isso vai formando os nossos comportamentos. E se você tiver uma capacidade de fazer essa troca e esse compartilhamento de informação de forma tal a mudar seu comportamento, você vai construir a plenitude da vida. Então não é o mais forte que vence, é o que compartilha mais. E esse compartilhamento no seu movimento change ele é vital para poder fazer com que essas células, que são as pessoas que fazem parte do movimento change, troquem informações e readequem os comportamentos a uma realidade nova que elas queiram conduzir de forma a construir quem elas realmente querem ser. Porque, do mesmo jeito que ela falou assim, poxa, mas a compulsão, eu parei de fumar, você está só substituindo uma Um coisa por pela um. outra. Então, escolhe uma virtude e substitua pela virtude. Quando eu tiver a compulsão alimentar, então eu vou ter um outro comportamento. Eu vou pegar um copo d'água, eu vou entrar no movimento de contar a minha dor, eu vou dividir o saco de farinha que eu carrego. Olha que metáfora interessante. Se eu carrego um saco de farinha sozinho, eu carrego 60 quilos. Se eu arrumo 4 amigos comigo, eu carrego 15. Se eu arrumo 6 comigo, eu carrego 10. Agora, se eu arrumo 60, eu carrego 1 quilo. Olha E é isso. isso, gente. Isso que é o sistema. E Daniel Goleman, no livro de inteligência emocional que ele escreveu em 95, ele começa falando exatamente disso. Nós éramos seres ontológicos, a gente era ser que vivia na caverna, a gente não tinha nenhuma divisão. Aí nós entramos num processo gregário e aprendemos a caçar em grupo. Aí depois nós aprendemos a plantar e colher e fazer com que a agricultura nos desse o alimento. E nós, de forma gregária, de forma a aglutinar as pessoas em torno de um objetivo, é que a gente aprendeu a construir um mundo novo. E chegamos aqui aonde nós estamos. Então, o processo gregário ele é fundamental para construir a inteligência emocional. E aí eu chamo as pessoas Sozinho é aqui. muito desafiador, né, Zé? Não é só desafiador, ele me permite entender por mim mesmo um comportamento no qual eu não tenho manual de instrução. Exato. Aí eu comando de forma errada aquele computador que comanda a indústria química e eu me perco. E eu me perco, interessante, em mim mesmo. Eu gosto muito de citar os autores, porque tudo que eu aprendi foi através dos autores. Eu não criei nada. A única coisa que eu criei foi o planejamento 2E. Falar nisso, meu livro vai sair esse mês, hein? Mês que vem eu estou Eita lançando ele. ferro, E Zé! Eita! aí nós vamos ter. É um livro bastante objetivo e prático. Então, o que, que Eu procurando igual acontece? uma louca aqui o livro que você falou, É, eu coloquei ele debaixo do computador para o computador ficar mais alto. Esse aqui é importante. esse livro é Conta, Zé. interessante, que eu acho que esse livro ele mudou o meu conceito com relação à dopamina. Eu achava que a dopamina era legal, e ela não é não. Se eu bobear, ela tem uma contrapartida, ela tem uma Exato. contrapena, que ela me sacrifica, eu tenho que disciplinar até o meu prazer imediato. Os excessos, né, Zé? É o que a É gente o fala. excesso, Eu né? falei hoje na mentoria do MC, eu falei, gente, nós viemos para cá, vocês estão aqui. Eu vi que as pessoas estão falando aqui de vício de doce. E o vício de doce, como é que eu faço? E o vício de doce? E aí uma outra pessoa falou assim, pois é, o vício de doce levou os meus pais à demência. E eu tô tendo, tô fazendo um esforço aqui para vencer. A gente tem que trazer essas realidades. O excesso, gente, de tudo na vida
Não é benefício, é o suficiente. É legal, Zé, trazer isso aqui, porque a indústria, os caminhos levam a gente para um único caminho quando a gente quer emagrecer e manter, que é o caminho da restrição, né? Corta tudo, não pode nada, tira todo o prazer. Aí você já vive naquela tensão natural, poxa. Né? E eu não quero isso, gente. Isso não emagrece e mantém o peso de ninguém. Por isso que eu estou aqui para trazer essa realidade das emoções, para ficar palpável, para vocês entenderem que vocês não estão sozinhos nessa. Somos sim viciados, fomos condicionados a essa adicção que o Zé falou. É uma bomba, é um bombardeio em cima da gente que a gente sozinho, a gente vai na manada, né? Ah, vamos. Agora, quando você entende que as emoções têm um peso enorme, que é normal sentir ansiedade, que é normal sentir uma compulsão, você não sabe lidar com ela, um vício pelo açúcar. A ideia aqui não é transformar você, mas melhorar. Olha a história do cigarro que o Zé contou. Adorei isso, Zé. Tomara que a Rô tenha assistido essa live aqui, esteja escutando isso, colocar números, né, da necessidade imediata ali e diminuindo. E a Garcia, esqueci o nome dela, meu Deus. Acabou de falar. MG Garcia, que está escrito lá, que eu anotei aqui. Esqueci. Falou que ela cortou de uma vez, na época do É, Covid, que ela ficou tão apavorada com o negócio que cortou. E eu tenho uma confissão para fazer, porque eu era uma fumante sem vergonha, uma fumante de festa. Né? Aquela coisa de vai para a festa, tem uma bolsinha do cigarro, mas a ansiedade estava tão grande na minha vida que sim, eu comecei a substituir os vícios. Ao contrário dessa amiga que tirou o cigarro e teve a compulsão, eu tirei a compulsão e comecei a colocar o cigarro. Ah, já não. Olha o meu papo, Zé. Olha o meu papo. O Alexandre vivia me enchendo a paciência. Eu falava com ele assim. Não tinha essa clareza da importância de cuidar desse comportamento com a emoção e com a nutrição. Eu falava assim, gente, eu não bebo, eu não como, não posso nem fumar. Olha a história que eu contava para mim. E era aquele cigarrinho que foi aumentando, que foi aumentando. Aí na hora que veio o Covid, sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, o quê? Agora que eu tô magra, eu vou morrer, porque meu pulmão tá aqui. Larguei tudo pra lá. Falei, vou morrer agora não, que eu consegui ficar magra. Mas eu venho construindo esses aprendizados, né? Construindo, abrindo espaço para o conhecimento que a gente acha que não precisa mais. Até isso a gente é condicionado, né, Zé? e olha que interessante. Como é que a gente para com a compulsão alimentar? Que eu falei aqui do hábito, vamos dizer, de fumar. Tem nada a ver com a nossa situação aqui. Porque a nossa situação aqui é um comportamento com um hábito nocivo relacionado com a alimentação. Então, você não está ingerindo entre aspas, um veneno mortal. Mas tudo em excesso é veneno. O remédio que te cura é o mesmo que te mata. O alimento que te alimenta é o mesmo que te destrói. Então, como eliminar a compulsão alimentar? Olha que interessante. O primeiro ponto, que eu diria que é a chave de virada para a gente poder abrir a porta da plenitude da vida, é a gente entender que a gente tem que administrar, entender e compreender os nossos gatilhos emocionais. Eu hoje tenho voltado um trabalho muito para a liderança e eu vou no dia 22 dar um treinamento sobre gestão das emoções. E é um título assim extremamente ousado de falar gestão das emoções, porque a gente não faz a gestão das emoções. Quando eu falo em gatilho emocional é aquilo que dispara, que é aquilo que provoca a minha emoção. E a minha emoção constrói os meus sentimentos. Então eu tenho que fazer a gestão dos meus sentimentos. Eu não vou contar todos os segredos, não, só esse, tá? Olha bem, gente, quem tiver em BH vai ter essa oportunidade ainda. Nós vamos falar desse treinamento do Zé. Aí veja bem, esse sentimento provocado por essa emoção, e quem tiver tempo, assista Divertidamente 1 e Divertidamente 2, que vai ter um contato com o que é a administração dos sentimentos, a partir do disparo dos gatilhos
emocionais. Os gatilhos são emocionais. No momento em que eu disparo um gatilho emocional, então vamos lá. Eu briguei com minha mulher. Aí eu disparei um gatilho emocional, porque eu não quero brigar com ela, mas eu briguei. Aquilo me trouxe uma emoção forte, aonde eu posso ter desenvolvido ali um movimento de raiva, de arrependimento, um movimento emocional que disparou a produção de neurotransmissores através de um sentimento. Eu senti culpa, eu senti raiva, eu senti aquilo que a emoção me trouxe. Aí eu conduzo e construo o meu comportamento. O meu comportamento, ele é construído a partir das minhas reações aos meus sentimentos, que são provocados pelo disparo das minhas emoções. Olha que interessante, eu estou falando que o cérebro límbico, através das amígdalas cerebrais, produziram e entenderam uma emoção, levaram para o meu cérebro, ele racionalmente, ele pegou aquilo, transformou em sentimentos, esses sentimentos se transformaram em reações químicas, físicas e racionais, e eu levei isso para o cérebro e tomei uma atitude. E Aí a que vem o atitude, aí que comportamento. vem o comportamento. Então, o que é a chave para quebrar o ciclo da compulsão alimentar? É entender o nosso comportamento através do nosso sentimento provocado pela nossa emoção. Quem quiser que se habilite. Porque os covardes não se habilitam. Os covardes não enfrentam os próprios Fica fantasmas. no raso. Fica no raso e fala assim, não, eu mereço. Aí Merece. vai pra dieta, aí vai pro eu mereço. E sabe o que eu mereço? Eu já falei isso com você, que eu não gosto de brincar muito com isso, porque agora já perdeu a graça. Quando eu falei a primeira vez, tinha graça, que eu falava assim, todo mundo tem a vida aqui? Aí você respondia que merece. E eu falava, não, todo mundo tem a vida que suporta. Então, na hora que a pessoa pegar a palavra assim, quando eu falar que eu mereço, eu vou dizer, eu tenho a vida que eu suporto. Eu não suporto mais isso. Chega. E Gente, esse, presta atenção. Anota essa frase. Anota, escreve aqui para gravar. Todo mundo tem a vida que suporta. Isso é forte e verdadeiro. Isso faz a gente sair do reme-reme. Eu tenho uma também, Zé. Eu tenho uma também, que é aquela puf, né? Aquela pancada. O que que eu quero agora e o que que eu quero para sempre? É exatamente a tradução disso aqui. O que que eu quero agora é o eu mereço. Ah, mereço mesmo. Ah, Zé, pelo amor de Deus, fica aqui, o Alexandre me enchendo o saco e tudo, né, eu mereço. E o que que eu quero para sempre? É o que que eu suporto. Presta atenção nisso. Porque ó, isso daqui pode como você falou, que o remédio te cura e te mata, a comida te nutre e te envenena, seus pensamentos também. a Bíblia é muito sábia, né? Ela fala, né? Cristo fala que não é o que entra, é o que sai, que é o que mata, né? Mas, na verdade, tem até uma passagem lá que vai falar de Bíblia, né? Vamos falar de Paulo, né? Onde ele fala lá, na carta aos apóstolos, ele fala, tudo lhe é permitido, mas nem tudo te convém. Então, a administração, o primeiro passo, vamos lá, voltar, o primeiro passo para administrar a compulsão alimentar é invadir os comportamentos que os nossos gatilhos provocam e eliminá-los na origem. Então, não é eu mereço, é eu suporto. Eu suporto. Então, falar assim, não, eu tenho isso aqui porque eu mereço. Eu vou comer isso aqui, o açúcarzinho, o docinho, porque eu mereço. Não, é porque eu suporto e eu sei que o açúcar destrói meu cérebro, é o maior elemento que destrói o cérebro quimicamente e vai me trazer uma demência e eu vou assumir que eu quero morrer doido. Pronto. Não Olha vem com aí. onda, não. Vamos assumir que a gente é bobo mesmo. Então a gente tem que enfrentar os nossos fantasmas. E aí dói, mudar dói. Eu posso recomendar um outro livro? Oh, Eu, meu filho, pelo eu amor acho que eu de já Deus. recomendei ele aqui outras vezes. Chama Hábitos Atômicos, do James Clear. O Hábitos Atômicos, eu já falei para vocês, a Luciana tem, tá vendo? Ela está sabendo fazer. O Hábitos Atômicos, ele mostra um negócio na abertura do livro. E esse livro é muito prático, ele tem um monte de exercício. E ele, na abertura do livro, ele fala um negócio muito interessante. Se eu trabalhar numa melhora de 1% ao dia, ao final de um ano, eu terei modificado
37 vezes positivamente aquilo que eu queria fazer. Maravilhoso. Então, não precisa muito, é uma questão de disciplina. E aí vem, no reconhecimento dos gatilhos, vem o trabalho que vocês fazem, que é uma recomendação da neurociência do comportamento, e que vocês fazem, assim, talvez até instintivamente, porque você sabe que você viveu isso, que é o registro diário dos gatilhos emocionais com o que ele faz comigo. Não é verdade? Vocês não fazem praticamente isso no GPS? Ativação GPS é esse acerto de É, parafuso esse diário, né? acerto de parafuso. Isso é da neurociência. A neurociência do comportamento fala isso. Então, olha que interessante. Se eu assumir que aquele comportamento, aquele gatilho emocional, está me trazendo um comportamento nocivo, eu registro. E à medida que eu registro, eu começo de forma habitual a ativar o manual de orientação que eu não recebi para administrar essa indústria química. Eu começo a fazer alimentos de boa qualidade, eu começo a sentir as diferenças. Independente da idade, a gente tem aqui um exemplo da Euseli, que está desde o início no movimento Change, e que eu vejo ela aqui de uma forma muito assim, constante, colaborativa, né? Ela está sempre contribuindo, e eu acho isso fantástico e maravilhoso, e sempre elogio ela, esse trabalho dela, de estimular as pessoas a buscarem, entenderem a si mesmo. Como dizia Aristóteles, né? Conhece a ti mesmo e terás aos seus pés o universo. Porque a gente é o próprio universo. Olha que interessante isso. Aí você tem que desenvolver mecanismos. Por exemplo, existe o, o gatilho voltado, porque a gente é basicamente alguns sentimentos básicos do comportamento: visão, audição, sinestesia. Esse movimento de ver, de ouvir e de sentir, ele ativa o meu comportamento e cria os meus padrões, minhas crenças e ativa os meus sistemas de entendimento da vida. Aí eu vou e estoco o alimento em casa. Eu tenho 5 barrinhas de chocolate para comer, mas só quando eu tiver vontade. Aí eu tenho vontade de comer chocolate, como umas 5 barras. Na verdade, se quer manter alguma coisa em estoque, que eu acho que a gente não pode ficar sem nada, naquilo que me prejudica, naquilo que me mata, naquilo que me destrói, eu vou ser altamente restritivo. Então eu não vou me dar a oportunidade para cometer excessos. Fazer o ambiente funcionar a seu favor. Por quê? Porque a única coisa que faz mudança de hábito só tem uma forma: é a decisão de restringir, ou seja, é a abstenção. E no Você momento em que sabe? eu, Não que eu pode crio continuar, abstenção, Zé. na hora que eu crio abstenção, eu sinto a dor. E o nosso corpo, olha que interessante, o que a neurociência do comportamento nos ensina. Na hora que eu sinto a dor é um alerta, a dor é um sinal de que eu preciso ter uma reação para poder aliviar, para buscar o alívio dela. A dor, então, ela me faz com que eu crie a compulsão. Mas no momento que eu entendo que aquela dor não é dor, é uma coisa passageira, que é um movimento da abstenção, que o meu cérebro está reclamando, eu falo com o meu cérebro assim: calma. Aí eu falo, por exemplo, uma reprogramação mental. Eu falo assim: eu vou fazer um mindfulness, eu vou esvaziar o meu cérebro, vou criar uma nova referência, eu vou traduzir o meu mindset de forma diferente. Então eu vou ressignificar aquilo que me dói. E essa ressignificação, esse ressignificado, ele vai me trazer um novo comportamento. Mas é para os fortes, viu? Para os fracos, não é É, não. e olha bem isso que você está falando, né? Desse movimento gregário. O que o GPS, a ativação do GPS faz? Isso aqui é bom vocês escutarem, gente, porque quem está inscrito na Semana do Emagrecimento Verdadeiro, que já começou, né? Hoje de manhã, quem está inscrito já recebeu a primeira aula. A ativação GPS, que eu vi que a Cleo falou aqui, Lu, eu respondi o raio-x, que emoção, meu Deus, é exatamente tirar você desse limbo,
né, desse lugar incômodo, desse ciclo, as fases aí que o Zé falou, e começar a melhorar, gente. Porque quando o Zé fala, né, dessa decisão de tirar um hábito que não te leva a lugar nenhum e colocar outro, quem dera fosse assim, né, Zé? Decidir acabou. Por isso que a gente está falando de treino, de prática, de comunidade, de ambiente a seu favor. O GPS, todos os dias, cutuca a pessoa de manhã, na hora que ela se pesa. Aliás, antes dela pesar, ela já vai entender se a balança dela vai aumentar ou vai diminuir a partir do que ela dá o check dela. E tá tudo bem não dar o check em tudo de cara. A gente tá ali no dia a dia, porque eu, gente, já vivi a restrição, já vivi os dois extremos. Agora eu vou fazer isso, nananana. Nunca faltou decisão em mim, Zé. Nunca faltou. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Só que eu não aguentava. Eu não sabia desse lado emocional. Eu não sabia que tinha treino para o cérebro. Eu não sabia que tinha plasticidade, que a gente podia mudar uma cabeça dura, que batia na tecla de que eu já estou na menopausa, eu já passei da idade, eu já fiz todas as dietas. Ferrou para você, Luciana. Perdeu o Deixa Playboy. eu pegar, Perdeu o caramba. deixa eu pegar uma carona nisso aí. Fala. A fome emocional é um comportamento aprendido. A disciplina alimentar é um comportamento aprendido. Quando você tem dois caminhos, ao escolher um, você perde o outro. Então, escolha pressupõe renúncia. Se eu tenho que escolher um caminho, eu tenho que abandonar outro. E a escolha é o que a gente chama de arbítrio. Cada um de nós tem um arbítrio, tem uma escolha, tem um livre arbítrio. Então, eu escolho manter a minha compulsão alimentar. Você tem a vida que suporta. O problema é seu. Ah, não, eu escolho readequar a minha alimentação, reaprender a me alimentar e ter uma nova vida na busca da plenitude. Eu escolhi. A escolha é minha. O arbítrio é meu. A decisão é minha. Então, não existe nenhuma forma de você caminhar eternamente sem tropeçar. E o que nos leva a cair? São as pedras pequenas. Então, eu tomo a decisão de o caminho que eu vou seguir é esse. Aí eu tropeço numa pedra pequena, chamada gatilho emocional, e eu volto e pego o caminho antigo. E aí eu arrependo e volto e pego o caminho novo. E aí eu gatilho que a pedrinha pequenininha, eu tropeço nela. Só que eu vou dizer o seguinte: fracassado não é o que tropeça e cai. Fracassado é o que se nega a levantar e ser resiliente. Então a resiliência é um elemento fundamental no caminhar desse novo traçado. E aí você vai buscar a vida que você merece. Porque você suporta é ser abundante. E ser abundante é o que ele, o projetista, desenhou para nós na vida. E as pessoas acham assim, não, minha vida está transbordando. Então pode preocupar, porque quem transborda perde energia. Mas quem abunda usa a energia inteira que ele tem a favor dele. Então, essa dificuldade de mudar um comportamento, assumir um compromisso com você mesmo, na busca da mudança. E eu tinha falado que eu ia indicar um novo livro, eu vou indicar mais um então, que é A Liberdade é uma Escolha, da Edith Eger. E ela mostra para nós o seguinte: mudar é uma decisão. Chega, eu não quero mais esse comportamento, eu tenho que mudar. O segundo passo é, eu tenho que criar novos hábitos, porque o que eu faço me trouxe até aqui. Se eu não quero mais isso, eu tenho que mudar o que eu estou fazendo, que está errado. Então eu tenho que identificar os hábitos e mudar. E o terceiro ponto da mudança, ela diz o seguinte: na decisão inicial da mudança, você não está buscando uma nova pessoa. Você está buscando você mesmo. E ao encontrar com você mesmo, você terá um contato com a plenitude da vida. Olha que bonito isso. Ela é muito bacana, Edith Eger. É uma história comprida. Eu vou agora
no segundo semestre, lançar um programa e toda terça-feira nós vamos brincar com um livro, numa live. E aí, Oba! um dos livros que nós vamos brincar é o livro dela. Ele tem lá 12 prisões sem grade que a gente vive. E quem está nesse processo da compulsão alimentar está numa prisão sem grade. Você aí vai falar comigo, o que é uma prisão sem grade, Zé Ricardo? Prisão sem grade é que me prende e eu não vejo a saída. Eu prefiro estar numa prisão com grade, porque eu identifico a saída e decido sair. Então coloquem grade naquela prisão que vocês estão vivendo, identifiquem a saída e decidam mudar. E depois da decisão de mudar, aí é comportamento. Elimine a compulsão através do quê? De mudanças de hábitos, de disciplina, de identificação dos gatilhos, de humildade, para entender que nós somos seres frágeis, aonde a gente não tem todo o controle da nossa indústria química e do nosso processo de administração dessa indústria química. Então, em vez de lutar contra a comida, o foco deve ser entender as emoções que me requerem a criação de um novo padrão comportamental. Você está cuidando de coisa errada. Você não tem que cuidar da comida. Você tem que cuidar de você. Porque cuidando do seu comportamento adictivo, você mudará comportamentos que vão te levar a uma construção de profunda alegria e de realização. Olha, quem está no movimento ainda há muito tempo sabe o quanto é gratificante. Eu fui a uma festa de vocês aí ano E se passado. prepare para de 5 anos, dia 26 de julho, tá? Olha, eu vou até marcar na agenda, hein? Marca já, aí, 26 de julho, que vem uma galera, já tá todo mundo Pois enlouquecido com essa é. festa. E aí, eu vou dizer para você, estou à disposição, se quiser a gente bater um papo sobre esses aspectos emocionais ao vivo, vai me dar uma alegria. Né? Já É pode anotar aí, Zé. Você vai ser uma imersão de um dia inteiro. Você faz parte desta construção, meu amigo. ótimo, então estamos juntos. Mas, na verdade, é isso, eu convido as pessoas que estão aqui, nós temos aí um volume bastante de pessoas interessadas em fazer essa mudança, decidam, cada um faça sua escolha. Agora, eu decido caminhar sozinho, eu vou ter mais dificuldade de chegar com 60 quilos que eu levo nas minhas costas. Mas eu decido dividir esse saco de 60 quilos com o movimento Change. Com certeza eu vou carregar talvez 1 quilo, talvez menos, metaforicamente falando. Então, assim, eu acho que é um convite. A mudança de comportamento ela tem que ter esses processos gregários, ela tem que ter essa forma da gente se expor, aquela forma da gente não se sentir ridicularizado. Tem muita gente que está aqui numa situação, tem vergonha de ser quem ela é. Percam essa vergonha, admitam, oh, não, eu tenho que fazer um processo de mudança. Eu fiz uma reprogramação de carreira aos 68 anos de idade. Você sabe da história. E assim, eu já era feliz, eu fiquei mais ainda, sou impossível agora. Vocês estão vendo, né, gente? Vocês estão vendo o que, que acontece quando a gente. DDD, Zé, eu não sei quem me falou isso uma vez numa live, e eu ontem vi isso escrito no Instagram, um post assim aleatório: decisões decidem destinos. É isso aí, Eu, Zé. Nunca é tarde. A Euseli ontem, anteontem, comemorou os 75 anos dela numa live comigo, Zé. É um exemplo tão palpável, né, de tudo isso que você está falando, que vai além do meu, do seu, né, que não aceitou. O que, que é isso? Nós vamos viver muito, vou parar de aprender, vou parar de estudar. O Zé tá fazendo outro MBA, você nem me contou, Zé. Você nem me contou isso. Não para esse homem. E aí, o que, que a gente escolhe? Tá junto das pessoas que te puxam pro buraco ou tá junto das pessoas que te elevam? E outra coisa muito importante que você falou aqui, meu amigo, e eu consegui colocar isso em palavras há pouco tempo, não é emagrecer para melhorar, né? É melhorar para emagrecer. Ponto. É isso que acontece aqui no Movimento Change. Não é a comida, o Alexandre escreveu aqui de uma forma maravilhosa. Não tem que cuidar da comida, tem que cuidar de você.
Caramba, até porque eu vou ficar brigando com a comida, né, Zé? Lutando contra ela. Não, gente. Aqui a gente aprende com as situações, a gente desenvolve o nosso É. comportamento, porque a gente não quer que você venha aqui para se tornar outra pessoa. Agora eu sou fitness. Agora, não, 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 não tem nada disso. Agora você é quem você merece e suporta ser, né? Que você está resgatando o seu melhor, que está aí dormicido dentro de você. Quem foi que falou? Essa prisão sem grades que o Zé falou, gente, me prendeu por muito tempo. Inclusive, eu escutei ele falar isso para mim. Luciana, você está presa numa prisão sem grades. Você está arrogante. E tem Você não. tempo, hein? Olha isso, Zé. No começo de tudo, gente, o Zé foi meu colega num curso que a gente fez e esse encontro aqui me salvou. Porque é isso. Eu estava fechada em mim, eu não estava mais aberta. Eu achava que estava bom, eu achava que transbordava, hein, Zé? Aliás, eu transbordava e não aproveitava o transbordo em mim. A abundância. A abundância, veja bem, isso aí é muito importante. Deus nos fez para sermos abundantes. E as pessoas acham que ele nos fez para transbordar. Transbordar é perder volume. E abundar é aproveitar o volume inteiro dentro de nós. Grande Alexandre. Ó, Fala, Zé! E aí, agora meu nós. caro? Aqui, agora virou formação de quadrilha, né? Três na formação de quadrilha. Ah, maravilhoso. Ô, Zé, eu tô vindo aqui para te agradecer e acho que eu nunca falei isso aqui ao vivo. É o quanto que você contribui aqui para o nosso desenvolvimento aqui no MC, né? Há tanto tempo desde que a gente começou. É um posto de conhecimento, ajudando a gente a ter clareza, porque a gente tem um movimento muito diferente do que as pessoas estão praticando por aí, muito sério, para a gente realmente melhorar de vida. E você ajudou muito, está ajudando muito a gente a melhorar, a explicar de forma mais fácil o que que é isso. E hoje eu estava no shot com o pessoal, eu tive que terminar o shot, falei assim, olha pessoal, vou terminar o shot porque eu vou lá escutar o Zé e recomendo todo mundo que venha. E de várias tremendas coisas que você comentou aqui, uma coisa também impactou muito na minha vida, que foi a história dos vícios, né? Da gente reconhecer os nossos vícios. Eu tinha uma dificuldade enorme de reconhecer os meus vícios. Eu achava que, cara, isso aí é para quem é. Não, eu não sou viciado. Não, eu falei assim, cara, não, todos nós temos vícios. Qual o problema? Né? Eu tenho um desafio com a bebida, né? Eu tenho compulsão com a bebida. Se eu deixar largar, então eu falei assim, não, Alexandre, você tem que entender que você tem esse vício sim, né? Mas não é que você está completamente descontrolado, nada, mas a gente tem vício, né? A gente tem vícios químicos, né? Que a gente aprendeu com você. A gente tem os nossos vícios emocionais e a gente tem os nossos vícios comportamentais. Entender isso para quem está aqui, aqui nessa live, na hora que a gente consegue aceitar essa realidade, facilita a solução, pessoal. Facilita de uma forma tão mais fácil na hora que a gente entende onde que a gente está. E você foi fundamental para eu entender onde é que eu estava. Porque no meu caso, já não é mais uma briga com a balança. É a briga com um estado melhor de vida, mais produtivo. Não é isso que eu estou buscando. Agora eu tenho que saber que eu tenho que me controlar, né? Essas compulsões são vêm daí, né? Então, quando você fala, olha, Alexandre, nossos vícios químicos, ele tem que ser tratado. Mas o que é vício químico? De álcool, de açúcar, de carboidrato, de comida processada, Sim. né? Ela vai gerar isso que você colocou aqui do merecimento, daquela coisa, do prazer imediato. Esse vício químico eu tenho que tratar. Então a gente trata isso na parte nutricional. Poxa, Lê, mas tem também os vícios emocionais. Por que que eu estou comendo? Por que que eu estou descontando na comida? Por que que eu estou brigando com a comida? Como é que a gente ressignifica e entende isso? E é importante também, né? Eu também tenho isso, eu tenho meus momentos de frustração, eu tenho meus momentos de ansiedade, como você falou aqui. Caramba, a gente pode tratar isso de uma forma bacana. E por fim, a gente tem os vícios de comportamento, principalmente hoje, né? Porque a gente come porque todo mundo come, a gente bebe porque todo Vai com a mundo manada. bebe, né? A gente vai com a manada, a gente é afetado pela indústria alimentícia e farmacêutica, como você falou. E aí a gente conseguiu fechar melhor o que que nós somos, né? O que que a gente trabalha aqui, essas três coisas. Porque como você falou, essa frase que a Lu leu, eu notei aqui. Não tem que cuidar da comida, tem que cuidar de você, né? Que tem que cuidar da gente, tem que entender a gente, né? E em grupo, né? Carregar o saco de farinha
em grupo é melhor, você aprende mais rápido, né? Você consegue ter uma visão do outro, aquele espelho lá para funcionar. Então, assim, maravilhoso demais. Queria te agradecer. Esse aqui é o movimento, pessoal. Não é uma receitinha, não é uma conversinha. E o melhor é que a gente tem uma forma muito simples de lidar com isso. É muito fácil, muito simples, que a gente vem demonstrando aqui que temos pessoas de todas as idades conseguindo fazer. Então, pode ser simples e é simples. A gente só precisa se abrir para conhecer esse caminho que essas pessoas extraordinárias que estão vindo essa semana aqui estão ajudando a gente a construir. Então, muito obrigado, viu, meu nobre? Eu que tenho que agradecer. Você sabe que a gente caminha junto, não é por interesse, é por amor. Então, assim, esse movimento é um movimento que ele já está instalado aqui dentro de mim e faz parte do meu propósito. Eu tenho hoje desenvolvido dentro desse processo meu, desse projeto de liderança com alta performance, eu tenho trabalhado muito um dia de crescimento. Esse um dia de crescimento, em um dia a gente acaba fazendo transformações. Eu já estou no quarto dia de crescimento, tem pessoas que estão comigo nos quatro. E vieram totalmente assim, vou porque você está me convidando. Então eu convido as pessoas a estarem com a gente nessa caminhada. Tem lá os caminhos lá no meu bio lá do Instagram, tem lá um linkzinho que pode entrar para poder Eu até conhecer queria o aproveitar para falar programa. isso, Zé, para você contar um pouquinho. Agora, gente, se você clicar aqui no meu nome aqui em cima, não precisa nem de sair da live para seguir o Zé. Vai aparecer o nome do Zé aqui. Vocês seguem ele e fiquem sabendo de todas as informações. Você faz esse tratamento online, esse treinamento online também, Zé? Não, eu estou agora desenvolvendo alguns treinamentos online que nós vamos oferecer, mas é um programa, é um programa de formação chamado 365 HP, que é alta performance o ano todo. A gente quer que as pessoas tenham esse acesso. Aí tem toda uma conformação, tem discussão de livros, discussão de filmes, tem aprendizado, tem palestras, por exemplo, essa palestra, uma das que eu fiz aí, né, que somos todos viciados, né, é um programa de treinamento onde a gente identifica esses níveis comportamentais, emocionais e adictivos. Então, tudo isso faz parte do conjunto. Estou agora fazendo um MBA para me aprimorar e oferecer mais informação e trabalho para todo mundo que está comigo, porque eu acho assim, eu não posso ir na superfície, eu tenho que também levar as pessoas a aprofundarem um pouco mais de seu autoconhecimento, porque o autoconhecimento eu acho que é a chave da mudança, né? As emoções só são administradas através dos sentimentos no momento que eu me autoconheço, que eu vejo o que elas fazem comigo. Porque o que eu percebo é diferente do que o Alexandre percebe, do que você percebe, os significados são diferentes. Eu sei que já está chegando a minha hora e hoje eu estou sem relógio aqui, então não sei nem quantas horas que são. E eu me entusiasmo e eu fico o dia inteiro Eu falando, né? falei, nós vamos ficar aqui o dia inteiro, porque está todo mundo É, adorando. É um assunto maravilhoso, agregando tanto para a vida de todo mundo. Mas temos que ir, né? Temos que só ir, Zé, vou mas deixar um pode ficar à alerta, vontade. só vou deixar um alerta para as pessoas, porque o aspecto da compulsão, ela passa por um processo que as pessoas têm que entender melhor, que é o seguinte: fazer o mindfulness é eating, né? Ou eating, né? Quando você fala inglês direito, não. Eating. Eating. Então, assim, as pessoas têm que lembrar que na hora de comer é hora de comer. A pessoa que come vendo televisão, a pessoa que come lendo, a pessoa que come andando dentro de casa, que não senta numa mesa, que senta na frente da televisão, que mastiga de qualquer forma, que engole de qualquer forma, a pessoa que não toma água, tudo isso faz parte de um processo mental, de um processo que está ligado à neurociência do comportamento. Então, não se esqueçam, mudar requer decisão. Ô Zé, e aí, esse exemplo que você deu para mim, só complementar, ele é maravilhoso, porque eu comento muito, né? Esse simples exemplo, a gente fala assim, olha, pessoal, tem uma etapa aqui que a gente trabalha o mindfulness de uma forma mais profunda, né? Para ajudar a gente a melhorar o hábito. Então, assim, olha, pessoal, nós vamos tentar almoçar em 30 minutos. E aí as pessoas falam assim, mas eu não tenho 30 minutos para almoçar. Assim, olha, se a gente não tem 30 minutos para almoçar, para ficar ali pleno, para saborear a comida, já é um sinal que a gente precisa mudar alguma coisa na nossa vida. E eu já tive um comportamento antes de achar bonito
almoçar em 5 minutos, É verdade. de achar que isso é produtividade, de fazer reunião com as pessoas, cada um pega lá um sanduíche lá, todo mundo almoçando lá na mesa e a gente fazendo reunião e achando que isso gera algum tipo de valor. Olha que pobreza de Mas o filme comportamento. americano mostra o cara sentado numa mesa, mandando vir uma pizza, comendo a pizza, trabalhando no computador, e aquele é o herói do filme. É Eu não exatamente. aprendi que ser herói precisava disso. Não, eu estou dizendo que a gente é impulsionado a isso. Quer dizer, o cara comia pizza vendo o filme, fumava, a gente via os grandes atores, né, de alta performance fumando. Então, para mim ter alta performance, eu tinha que fumar. Para mim ter alta performance, eu não posso ter tempo de almoçar. Eu tenho que ter um terno bonito, isso eu tenho que ter. Né? Eu tenho que ter uma roupa de executiva. Não, calma. Para eu ser feliz, eu tenho que disciplinar, eu tenho que me entender, e não é o que eu faço que faz quem eu sou, é o que eu entrego. Ô Zé, É isso. olha aqui o título desse livro. Você Ó, aguenta ser feliz? Você é, suporta? Você é. suporta Você ser merece, feliz? né? É, você suporta ser feliz, é o que o Zé falou, gente. Isso aqui é uma escolha. Isso aqui não é milagre, não é lá no fim, é todo dia, nessa escolha, nessa renúncia da gente entender o que que a gente suporta daqui para frente. Tá na hora de bater na mesa e falar chega. Eu acabei de ler a Cleo aqui que escreveu aqui, Lu, eu vou te confessar uma coisa, eu nunca segui uma live sem faltar um dia sequer como eu segui aqui. Ô, Cleo, isso é compromisso com você, não é comigo. Entende quando eu falo? Amanhã nós temos uma live e o compromisso é com você. Parabéns, guria, porque é aí que está a chave da nossa mudança, nessa construção diária, né? Você com certeza teve que renunciar a coisas para estar aqui inteira, aproveitando. E como é que você está se sentindo, Cleo? Depois desses dias intensos de live, que é sobre você, minha amiga. Parabéns. Muito bom. Lu, vou deixar Obrigado, por último Zé. aqui esse livro Beijo, aqui, ó. pessoal. Ah lá. Não Não começamos. começou com você. Leiam esse livro para vocês entenderem quem vocês são. Ai, meu pai, mais um livro que eu estou aqui anotando. Todo mundo já querendo a Eu, lista de livros. Zé, meu amigo, se e deixar. chamo as pessoas para me seguir lá no Instagram, estejam comigo nessa Eu vou caminhada, que é o que eu gosto. chamar você para colaborar na live comigo, que aí todo mundo vai invadir o seu perfil. Beleza. Combinado? Tamo junto. Meu Combinado. amigo, vou te Grande abraço, tirar muito com a obrigado. Um abraço minha a todos aí. gratidão Tchau. profunda, porque eu sempre fico mais forte quando eu estou com você. Obrigada. Obrigado a você.